Se o seu sobrenome fosse alvo de bullying, de piadinha, de engraçadinho, o que você faria? Você ficaria brabo? Você ficaria furioso? Você queria descontar nas pessoas? Ou você faria disso a sua grande arma secreta? Ou você faria com que isso fosse justamente o fator de diferencial que você tem em relação à concorrência? Já estou dando spoiler. Meu próximo convidado, você vai conhecer um pouco a história do Eduardo Moscão, um cara que aprendeu a usar isto a favor dele, a usar o sobrenome dele e essa conotação da palavra Moscão para ter uma grande, grande relevância no mercado imobiliário. Acompanhe agora o episódio, você vai gostar bastante de saber a história dele e você vai ver assim, o que será que eu tenho de comum com o Moscão? O que eu posso aprender com o Moscão? Essa é a mensagem que eu queria te deixar para assistir o podcast. Bom proveito. Eu começo sempre com essa sinetinha. Pessoal, eu queria agradecer a presença do nosso convidado especial. Não vou fazer spoiler quem ele é, eu só vou abrir aqui esse programa dizendo que se você é colega corretor de imóveis ou corretora de imóveis, eu acho muito bacana que você me ajude a compartilhar este programa com seus colegas, porque a gente estava comentando antes de entrar no ar que você vê esportista seguindo esportista, médicos seguindo médicos, aprendendo, trocando ideia, vendo palestras com humildade dos outros, ninguém é melhor do que ninguém. E esse é o espírito e o princípio desse podcast, não é ter razão, não é levantar verdades absolutas, e sim apenas e tão somente trocar ideias e conversar com pessoas do nosso ramo, pessoas que são corretoras de imóveis, não pessoas que pensam que são corretores de imóveis ou estão corretores de imóveis. E esse convidado, essa pessoa aí que está aí nesta tela dividindo comigo, tem uma história muito bacana que ele vai contar um pouquinho para vocês, a história da vida dele, como é que ele está e como ele chegou onde ele chegou. Você já me conhece, eu sou o Castione, eu sou corretor de imóveis desde 98, entrei neste mercado por opção, não sem querer, entrei por opção mesmo, quis trabalhar como corretor de imóveis. Sou o broker da Remax Rocket aqui em Porto Alegre, e este meu Isso Podcast é uma brincadeirinha pessoal, um sonho pessoal meu há muitos anos, de fazer isso que eu mais gosto de fazer, que é conversar com pessoas, saber delas as histórias das vidas delas, saber principalmente os tombos, como que se levantou, como é que se sentiu, porque todos nós somos humanos, todos nós passamos por momentos difíceis. As redes sociais, de uma maneira geral, adoram vender e mostrar apenas a parte boa da vida das pessoas, e eu acho de verdade que é mais legal a gente conversar dessa forma, informal, como a gente pretende fazer em todos os programas, para que você se reconheça e para que você, principalmente, possa lembrar de alguém e identificar, puxa, isso aqui é a cara da Beltrana. Puxa, a Beltrana podia ser corretora de imóveis. Ou isso aqui é a cara do fulano de tal, aquele meu amigo vendedor lá do mercado que me atende lá e me vende no balcão. Você provavelmente vai, ao longo do tempo, reconhecer pessoas que dariam certo na vida de um corretor pelo espírito que o mercado está abrindo muito mais oportunidades do que há um tempo atrás. Eu queria, então, agradecer. Vocês estão vendo o nome dele. Está aqui na telinha o nome dele. Atenção, o nome dele é Eduardo Moscão. Esse nome é um nome que é difícil de você esquecer, né? Afinal de contas, nem todo mundo tem esse nome, né, Eduardo? Né? Eu queria muito, Eduardo, que você de forma bem espontânea, falasse quem é você, quem é o Moscão, da onde veio, o que come, como sobrevive. Essas informações que são, para você pode não ser importante, mas eu tenho certeza que é legal as pessoas te conhecerem, Moscão. Bacana. Então, primeiro quero te agradecer muito a oportunidade. Achei muito para frente essa tua ideia, essa tua iniciativa. Eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, com a profissão. Eu acredito muito que isso aqui vai ser muito produtivo. Então, meu nome é Eduardo Moscão,
eu tenho 42 anos, eu sou agente imobiliário. Esse ano eu completo 18 anos de profissão. Eu, quando comecei, na verdade, eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia qual que era, mas aonde eu vivia, que eu vivia no sul da Bahia, ou eu trabalhava com turismo, ou eu ia vender imóveis. Então, eu preferi muito mais a questão da venda de imóveis, porque tu ajuda as pessoas, tu conhece pessoas, tu te relaciona com pessoas, tu não tem rotina. Então, quando eu comecei, na verdade, Cassiano, o meu primeiro imóvel que eu vendi foi em 2000. No ano de 2000, não estava no mercado, não tinha noção, mas vi uma possibilidade. E uma coisa que acontece muito no mercado, que eu vejo, às vezes da minha sorte de principiante, esse é um mercado que tu tem uma possibilidade de ganho num pequeno espaço de tempo muito grande. Então, em 2000, fiz uma venda de um terreno no sul da Bahia para um argentino, achei demais, ganhei uma grana, só que ainda não estava maduro o suficiente para estar dentro da profissão. Então, eu não investi, mas em 2005 eu falei, não, agora é a hora, vou empreender, eu acho que tenho potencial, conheço as pessoas, gosto de ajudar as pessoas, e aí eu caí de cabeça. Fui a fundo no mercado imobiliário, comecei a vender muito imóvel, graças a Deus, para os estrangeiros. Mas isso aonde? Que cidade isso? No sul da Bahia, no Arraial da Ajuda. Ah, no Arraial da Ajuda. Putz! É difícil ser infeliz em Arraial da Ajuda, né? É difícil, né, cara? Você só é infeliz em Arraial da Ajuda quando a cerveja fica quente, né? Porque... E a água de coco tá quente, e a cerveja é quente, mas, olha, foi bem saudável, porque como eu já morava lá há muitos anos, eu conhecia os proprietários, eu conhecia o traquejo de como gira a cidade, de como acontecem as coisas. Também estava ligado a uma marca forte na época, mesmo sendo uma imobiliária, uma cidade pequena, tinha uma marca já que estava conceituada, então me ajudou bastante. Tive bastante sucesso, graças a Deus, vendi bastante, fiz bons amigos, que inclusive até hoje, Cassione, então vamos supor, eu vendi um imóvel para um casal de italianos, que na época os filhos tinham 2 anos. Hoje, os meninos têm 20 anos. Então, a gente não só vende o imóvel, a gente participa de uma fase muito importante na vida das pessoas. Entendeu? Então, em 2005, comecei a ser agente imobiliário no sul da Bahia. Depois eu casei e houve a oportunidade de eu me mudar para Porto Alegre. Então, também foi uma mudança assim, muito grande. Você não é gaúcho, né? Você não é gaúcho. Paulista. Eu nasci em São Paulo. Nasci no interior de São Paulo, então às vezes eu falo um porto, um porteira, um Eduardo. Não tem problema. Fala melhor inglês. Mas todo interiorano de São Paulo dizem que tem o melhor sotaque de inglês do mundo, né? Quando falam lá fora. It's not bad, man. It's good. It's helping a lot. Me ajuda. E aí, o que aconteceu? Eu fui para Porto Alegre. Putz. Eu nunca tinha estado em Porto Alegre, eu nunca tinha trabalhado de terno e gravata, eu nunca tinha pegado tanto congestionamento, então foi uma mudança muito grande na minha vida. Então, saí de solteiro no Arraial da Ajuda para Porto Alegre, casado, com uma estrutura muito grande, com uma demanda muito grande, com uma aprovação muito grande, porque quando tu te muda, os locais, eles vão te testar. Eles vão ver se tu é ponta firme mesmo, se tu é sério. Ainda mais eu com sotaque, com sobrenome de Moscão. Pro gaúcho, Moscão é um cara meio boca aberta. Pro resto do Brasil, não, mas pro gaúcho, é um termo que a gente usa de forma pejorativa aqui. Sai, ô Moscão. Eu não. Aí o que eu fiz? Não conhecia ninguém, não conhecia a rua, não. Gente, me apeguei ao meu sobrenome e comecei a trabalhar bastante sobrenome. Então, eu em Porto Alegre, passei 10 anos a trabalhar muito e utilizar o seguinte, o Moscão está à tua disposição. Gente, isso aí foi muito legal, porque o cliente, graças a Deus, marcou. E outra coisa, também, trabalho, né? Trabalho. Tu quer conquistar as coisas, tu vai trabalhar. O gaúcho, hoje eu já falo com sotaque gaúcho, porque foram 10 anos trabalhando bastante e são coisas da vida, e tu tem que trabalhar, Você acha que teve diferença de... claro, você falou uma coisa que
Eu não tinha me dado conta, né? Você foi botar terno e gravata para trabalhar. É claro, Arraial da Ajuda não faria sentido trabalhar de blazer, de terno, talvez um evento, um coquetel à noite e tal. Mas dentro desse país aí, Brasil, aí, dessa mudança de CEP que você fez, você acha que teve diferença? Você teve que se adaptar a muitas coisas? Você acha que foi diferente a venda do imóvel? Ou é o imóvel que foi diferente? O que você aprendeu dessa tua transição do norte do Brasil para o sul do Brasil? Primeiro, uma questão, porque na Bahia eu trabalhava 100% com estrangeiros que chegavam na Bahia, se encantavam com a paisagem, tinham a possibilidade de um câmbio diferente, porque o euro na época tem um câmbio muito mais alto que a moeda, que o real na época. Então isso eu senti diferença. Eu senti diferença também que a maioria dos imóveis na Bahia era para segunda habitação, em Porto Alegre é primeira habitação, ou para fazer um upgrade, ou para... Então tinha que entender. Mas o que eu mais, na verdade, para mim... E aí, sim, depois de 10 anos, eu me mudei, né? Eu já moro há 6 anos no sul de Portugal, no Algarve, numa região chamada Vila Moura. Mas, Cristiano, tu estragou minha surpresa. Eu ia falar assim, agora onde você está? Mas desculpa, baita do Moscão, mas Cristiano, o que eu acho que tem mais de semelhança entre as três são as pessoas. Uhum. São as pessoas. Eu acho que a maneira que se trata as pessoas, que conversa com as pessoas, a consideração, o carinho, o respeito, eu acho que o que mais, a semelhança dos três mercados, sendo totalmente diferentes, são as pessoas. Se tu te preocupa em ajudar as pessoas, eu acho que tu vai ter sucesso. Óbvio que vai ter várias situações, altos e baixos, claro que sim, gente, claro que sim, ainda mais no mercado imobiliário, que é um mercado que tem altos e baixos, mas ver a alegria de um cliente realizar um sonho, porque eu tenho algumas não são verdades porque eu estou sempre aprendendo, mas eu tenho alguns ditados que eu acredito muito grande, entendeu? Eu como, aqui chama agente imobiliário, mas eu como corretor de imóveis, eu não vendo e não compro nada. Quem vende é o proprietário e quem compra é o comprador. E eu sou uma pessoa que tem que estar bem informada, bem capacitada. Eu acho que é importantíssimo tu estar sempre participando de máximo de formação, de treinamento, e ainda mais agora, com esse período de pós-pandemia, de dar acessibilidade. Pô, tu tem uma série de vantagens muito grandes. Quando eu trabalhava, sei lá, eu acho que era meio e-mail, mas ainda utilizava-se muito fax. Tem nova geração que não sabe o que é fax. É verdade. É verdade. Eu acho que... E Cassiano, o que eu acho muito interessante no mercado imobiliário, que eu acho que é assim, o pulo do gato... Primeiro, tu tem um baixo investimento para iniciar. É baixíssimo o investimento. Tá? Tu tem o teu baixíssimo investimento financeiro, porque o teu tempo conta, o meu tempo conta um monte. Certo. Entendeu? Então, o tempo, mas o investimento inicial é baixíssimo. Você está falando de dinheiro. Não, né? O investimento de dinheiro. Não, financeiro. O investimento financeiro inicial é baixíssimo. Verdade. É baixíssimo. Tu tem que ter uma boa apresentação, mas tu tem que ter uma boa apresentação, tem que ter uma boa dicção, tem que ter uma boa energia, tem que estar motivado. Então, isso é coisa tua. Ninguém está precisando pagar, tu não está precisando gastar nada. Aí tu vai e ainda faz parceria com uma imobiliária que te oferece uma estrutura gigantesca. É fantástico. E eu acho que o mercado tradicional, eu vou dizer então do que eu acho. Eu acho que o mercado imobiliário, quanto mais cabelo branco tu tem, mais credibilidade tu gera. Para mim, é isso, não tem prazo de validade. Isso para mim é fantástico, entendeu? Então, quanto mais cabelo branco, mais experiência tu tem, melhor pode ser o teu rendimento. Exatamente. Então, eu acho esse aqui... Outra verdade que eu acredito muito, que corretor de imóveis não é profissão, é estilo de vida. É lifestyle, entendeu? Tu tem que ter um estilo de vida, por quê? Porque tu vai fazer negócio em vários locais diferentes.
Tu pode fazer negócio, sei lá, no avião, pode fazer negócio no restaurante, conhecer gente no restaurante, e aí tu faz os links, vai num evento. Então, tu tem tantas opções para fazer, então eu acho que... E é um mercado tão próspero, é um mercado que tem tanta coisa boa, e eu acho que as pessoas deveriam se preocupar em qualificar a profissão, entendeu? Não na concorrência, não naquele negócio, não é disputa. Cara, cada um faz a sua parte, cada um representa uma parte, cada um qualifica o imóvel. Eu sou dessa opinião, entendeu? Então, quanto mais cabelo branco tu tem, melhor. Não é uma profissão, é um lifestyle. Às vezes tu não vai, sei lá, tu vai prospectar, né? Mas às vezes tu vai fazer negócio num lugar onde não se espera. Tem uma frase do Remo aqui de Campinas, o Remo Granata, que é um cara, você deve conhecê-lo pelo menos das redes sociais. O Remo é um gênio, tá? O Remo fala o seguinte: nós tivemos uma ocasião em 2020, se não me engano, ou 2021, não me recordo. Nós começamos uma ideia louca aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de ir para Campinas para fazer uma imersão com ele, porque ele era o cara que mais prosperava, teoricamente, assim, era o modelo principal de sucesso que a empresa no Brasil tem. Então, nós espontaneamente nos reunimos, começou com 4 caras, o Thiago organizou, quem vai? Ah, eu vou, tal. A gente sai na quinta, a gente pega avião, chega em Campinas, tal. Cara, essa expedição que começou com 4, foram 29 pessoas. Fantástico. Ficou uma loucura, todo mundo, não, boa ideia. E o Thiago, você conhece bem o Thiago, que é outro convidado especial desse meu podcast, você te prepara quando tu vê o podcast dele, tu vai chorar de rir. O Thiago, ele disse assim pro Remo, você pode nos receber, nos doar um tempo seu para nos ajudar, tal. Aí o Remo voltou, caiu aqui, mas voltou. Aí o Remo falou assim, quantas pessoas? Ele, eu acho que umas 8. Daí ele foi aumentando, cara, chegando perto do evento, ele foi aumentando. Agora parece que vai ser 12, vai ser 15, vai ser 20. E nós fomos para lá. Não sei se você está me ouvindo, você está meio trancado aqui. Vou dar um pause. Voltou. Tá, depois eu vou editar. Eu acho isso uma excelente oportunidade, porque, gente, vai aprender com quem sabe. Entendeu? Exatamente. Vai aprender com quem sabe. Eu tinha um diretor, quando eu trabalhei em Porto Alegre, eu tinha um diretor que ele falava o seguinte, gente, aprende com quem sabe e não confundam o tempo que vocês estão vestidos com o tempo que vocês estão trabalhando, porque a pessoa pode passar o dia inteiro trabalhando no cafezinho, na aguinha e não produzir nada, entendeu? Enganando. Tem que ser... Enganando alguém, né? Enganando a quem? E aí, olha a loucura que aconteceu neste dia. Daí nós estamos lá em Campinas, tal, conversando. Aí o Remo falou uma frase, que por isso que eu me lembrei dele quando você citou agora. Ele perguntou assim, a definição da palavra sorte. Daí, quem sabe a definição da palavra sorte? Daí um cara levantou a mão. É quando a oportunidade encontra... Sorte é quando a oportunidade encontra preparação. É a frase. Aí ele falou assim, pois então, essa é uma frase totalmente difundida no mundo, em inglês, em várias línguas. Se você botar sorte você vai ver que isso vai aparecer. Aí ele brincou assim, eu quero lançar um desafio para vocês. Sorte é quando a preparação encontra, é quando você se prepara. Ele quis dizer que não tem essa história de que você, eu vou ter sorte. Não, você está sempre procurando oportunidades. Aí você tem sorte, porque você está sempre olhando para as oportunidades, não olhando para o teu dia a dia. Você está olhando a vida de uma outra forma. Eu achei tão simples a ideia dele, que fecha com o que você falou agora. O lifestyle é isso, é você estar ligado ao ponto de num happy hour, num shopping, na praia, num supermercado, encontrar uma pessoa, conversar com ela e manter ali uma relação comercial que pode ajudar o cara. E na realidade, né, o Moscão, vamos lá, né, cara, a gente trabalha com gente, né?
Então, enquanto tiver gente respirando, a gente tem mercado. Enquanto a gente tiver gente respirando, casando, se separando, morrendo, a gente tem mercado para atender e necessidade para atender. Essa é a real, né? Ô, Cristiane, eu acredito que corretor de imóveis é a segunda profissão mais antiga do mundo. Para mim, é a segunda profissão mais antiga. Não tem todo mundo quer casa, divorcia, tem que dividir casa, nascer um filho, quer outra casa. É casa. É bem essencial, é estrutura, é necessidade básica. E outra, né? Vamos lá, né? Eu fui sábado, esse sábado que passou, eu fui numa casa na Zona Sul, uma relação pessoal que começou a se construir, então fiz questão de ir junto com o corretor, e quando eu saí da reunião dessa casa, a gente ficou 2 horas conversando com a família, a gente entende que a venda de uma casa, o que menos importa é o metro quadrado. O metro quadrado, ele é uma referência, ele é um dos parâmetros que você precisa, claro, considerar para a sua mudança, ok? Mas, cara, o imóvel é muito mais a parte de realização pessoal do que qualquer outra coisa, e que com isso fecha com o que você falou agora, que a gente não tem, nós somos intermediadores, nós somos vendedores. Então a gente não tem que entrar no mérito de gostar, não gostar, concordar, não concordar, mas aquele imóvel eu não acho bonito, eu acho bonito o outro. Cara, nós somos prestadores de serviço. E isso é uma coisa simples, né? Que não nem sempre a gente lembra disso, né? Eu queria te fazer umas perguntas que eu faço para todo mundo, e essa é uma pergunta que eu acho muito importante, tá? Nessa tua carreira de 18 anos, me corrige, você então trabalhou no sul da Bahia, em Arraial da Ajuda, como corretor, depois em Porto Alegre, e depois Portugal, é isso? Então, quer dizer, os teus 3 lugares que você trabalhou foi Arraial, Porto Alegre e Vila Moura, hoje. Pô, vamos lá, né? Vila Moura é Arraial da Ajuda daí, né? Ou eu tô errado? Não, você tá voltando às origens, né? Ou não? Foi o que eu pensei muito. Porque agora eu voltei a vender imóveis para os estrangeiros perto do mar. Tá, então, ciclo. Eu não tô errado. Então tu já sabe. Eu me dei conta disso. Assim, gente, mas eu já fiz isso no passado. Entendeu? Eu já fiz isso. Só que o que eu acho, outra coisa que eu acho muito interessante do mercado imobiliário, que às vezes a pessoa pensa, o mercado imobiliário é corretor de imóveis. Cachorro, o mercado imobiliário tem várias atividades dentro do próprio mercado. Eu, em Porto Alegre, eu passei 10 anos em Porto Alegre, numa grande imobiliária também, né? Eu não tinha a Remax. Eu saí de Porto Alegre em 2017. O Thiago estava Quando eu entrei. Eu abri a Remax aqui nesse ano, exatamente esse ano. Então, e aí eu até apontei aqui, eu falei assim, gente, eu tive várias funções dentro do mercado imobiliário, porque não é só agente imobiliário. Então, eu desempenhei as seguintes funções no mercado imobiliário. Corretor de imóveis, eu fui coordenador de produto, eu fui gerente de produto, eu fui gerente de equipe, superintendente de equipe. Então, tem uma série de cargos e tarefas, e são tarefas totalmente diferentes, mas tu está dentro do mercado imobiliário. Entendeu? Eu acho que tem tantas opções dentro do próprio mercado que eu acho que é um dos outros fatores que tornam a profissão tão interessante, que deixa tão assim, ó, tu não precisa ser o agente imobiliário. E outra coisa, e tu pode ser agente imobiliário, corretor de imóveis de lançamento, de imóveis prontos, tu pode ser a pessoa que representa o comprador ou representa o vendedor. Então tem tantas opções. É fácil se encontrar, concorda? Resta você entender aonde você vai poder exercer melhor o teu papel, né? Não existe uma verdade absoluta, né? Não tem. Tu tem muita opção. Tu pode ser várias coisas diferentes dentro do mercado. Isso para mim é fantástico. E não tem rotina. Não existe rotina no mercado imobiliário. E tu ajuda as pessoas. Aqui vai a pergunta para ti, ó. A sacanagem. Aqui tem a pergunta, ó. Tá ao contrário, né? Claro que sim! Houve alguma vez que você esteve perto de desistir? Isso claro, você saber. Claro. Quando eu me mudei para Porto Alegre em 2008, gente, 2008,
também estava na crise. Eu estou me mudando de cidade, estou me mudando de estado, pensei, pô, mas será que eu fazia isso muito bem no Arraial da Ajuda, mas será que eu vou conseguir desempenhar bem esse papel em Porto Alegre? Claro que sim, claro que sim. Só que também não adianta, quando você... É uma coisa interna tua, é só tu que pode te ajudar. Não adianta querer achar que o diretor, que o broker, que a esposa, que o padre, que o pastor vai te ajudar se tu não tiver com a cabeça boa. Aí o que eu fazia? Não vendia? Estava difícil? Eu ia mais cedo para a imobiliária. Eu participava mais das formações. Gente, o kit corretor de imóveis. Eu tenho kit corretor de imóveis. Olha, eu tenho vassoura no porta-mala do meu carro, eu tenho pano úmido, eu tenho ambientador, tenho kit corretor. Às vezes tu não vai conseguir almoçar, leva uma fruta. Entendeu? Eu acho que filhão, para de chorar. Outra questão. Às vezes tu pode... Às vezes não. Eu conheço corretores de imóveis aqui que ganham mais que o primeiro-ministro português. Eu conheço corretores de imóveis que ganham mais que o presidente da República de Portugal. Eu conheço corretores de imóveis em Porto Alegre que ganham mais que diretor de multinacional. Gente, não tem limite. Agora tu vai... Não, eu já pensei em desistir várias vezes, mas não tem o que pague. Não tem assim, ó, não tem trabalho que te ofereça o céu. Tu faz teu rendimento. E graças a Deus, o meu sobrenome, os 10 anos que eu passei em Porto Alegre, hoje eu consigo transitar bem em várias imobiliárias. Não é só uma imobiliária. Não. Eu transito em várias. Eu tive em março em Porto Alegre. Cachone, graças a Deus. Eu os encontrei no evento ali do Cresce, mas eu fui visitar amigos em várias imobiliárias, porque na minha cabeça não é concorrente. É óbvio. É parceiro externo. É óbvio. Óbvio. É muito legal isso, né, cara? Mas o óbvio é que não é óbvio para muita gente. Né? Ele tem que ser dito, o óbvio tem que ser dito. É outra verdade que eu tenho. O óbvio tem que ser dito. Eu queria te pedir um favor, buscar nas tuas lembranças, nas tuas lembranças como corretor, alguma história que você gostaria de contar, que quem não te conhece ainda vai achar legal a história, engraçada, triste, uma história que tenha marcado você. Tem histórias, cara, eu vejo assim, ó, a nossa profissão daria para fazer filmes de terror, daria para fazer filmes de suspense, daria para fazer filmes de humor, né? Daria para fazer crônicas da vida real de Nelson Rodrigues, né? Cara, cada história que eu já vi nesses anos. E eu penso assim, puxa, isso é um conteúdo que poucos sabem desses bastidores da nossa vida. Não precisa ser necessariamente vendas, entendeu? A minha pergunta não está aberta a negociações vendidas, mas as histórias que você acha que você gostaria de contar, sem citar nomes, para, pelo amor de Deus, nós não sermos processados, mas que você possa contar para nós que tenha te marcado. O Cristiano, o que eu costumo dizer é que cada negociação é uma negociação. Por toda a experiência que a gente já tenha adquirido, que a gente já tenha participado no mercado, cada negociação é uma negociação diferente, porque são pessoas, são situações semelhantes, mas pessoas diferentes, com estruturas diferentes. Então, eu acho que cada negociação, para mim, é uma nova negociação, mesmo eu já tendo por exemplo, um exemplo. Aqui vem muito cliente passar uma semana, visita imóvel, retorna para o país de origem ou para a cidade de origem, para depois pensar. A semana passada eu atendi um casal de alemães, tri-queridos, do bem prontos para comprar. Só que é o seguinte, eu sei que o mercado hoje no Algarve está um mercado muito competitivo, está com uma velocidade muito rápida de venda, por alguns fatores de estrutura, de energia, de crise energética, de crise hídrica. Se quiserem saber mais informações, depois me pergunta que eu exemplifico. Mas esse cliente, eu sabia que, por exemplo, eu não podia escolher um imóvel para ele. Nós visitamos 5. Ele gostou, eu peguei os que ele mais gostou e transformei. Esse aqui é o plano A,
e esse aqui é o plano B. Esses 3 a gente descarta. Então, foi o que eu fiz. Aí o plano A, durante a semana, aí eles foram embora, o plano A, proposta, contra-proposta, proposta, contra-proposta, não deu certo. O que eu já fiz? Já tinha o plano B, porque isso foi a minha experiência que me mostrou ter o plano B, entendeu? Porque eu não vou esperar o cliente retornar, mas são negociações diferentes. Mas um caso que eu acho muito engraçado, isso vai muito para o público gaúcho, foi quando eu cheguei em Porto Alegre como corretor de imóveis, assim, ó, sotaque paulista vindo do litoral da Bahia para trabalhar em Porto Alegre, não sabia dar nem gravata, entendeu? Não sabia dar nem gravata, nunca tinha usado, eu trabalhava de camiseta e bermuda, vendendo imóvel no Real da Ajuda, aí eu não sabia nem dar nem gravata. E nisso, eu estou sempre ouvindo para aprender. E nisso eu ouço uns corretores mais veteranos, gosto muito deles, depois tem várias histórias com eles queridas, eles me ajudaram sem saber. Eu ouvi eles assim, ó, coitadinho, o sobrenome dele é Moscão, imagina o bullying que ele vai fazer, que ele vai sofrer. Eu falei assim, bullying? Por quê? Aí fui descobrir que Moscão é uma pessoa boca aberta no mercado gaúcho. Eu já contei isso, só que para mim foi fantástico. Por quê? Porque tu acha que eu me chamar Eduardo? Ó, vou me apresentar. Meu nome é Eduardo. Juro que tem muita gente que não sabe que meu nome é Eduardo. Todo mundo chama, é o Moscão, é o Moscão, é o Moscão. Então eu fiz isso, o limão de uma limonada. O pessoal achou que ia ficar triste. Explodi de vendas, Castione. Os clientes não esqueciam. Foi na época que teve aquele boom também dos plantões de venda, dos clientes, dos lançamentos. Gente, eu ficava sentadinho no Central Park da construtora Rossi, eu ficava sentado, os clientes chegavam, eram abordados pela recepcionista, e aí os clientes assim, ai, quem me atendeu? Pá, Moscão. Então, eu acho que isso aí foi um insight que eu tive. Uma grande insight que eu tive. Que vou sofrer, não. Sofrer. É que as coisas que acontecem na nossa vida, elas podem ser um mecanismo de estresse ou pode ser um mecanismo de riso. Tem um cara aqui em Porto Alegre, o Carvalho, eu me esqueci o primeiro nome dele agora, ele escreveu um livro, Azeitona da Minha Empada. Ele é um cara gago, ele tem gagueira, e ele era vendedor, imagina vendedor gago, e ele tirou de letra isso aí, ele assumiu, como tu brincou, né? Ele assumiu essa questão, sabia que isso seria um assunto velado, não seria falado provavelmente quando ele saísse da sala, não na frente dele, e ele tirou isso de letra, ficou uma marca registrada dele, inclusive, que ele às vezes ele contava, que ele brincava, olha, se você não comprar, eu vou repetir todo o script de venda de novo. Uma baita ideia. É que, na realidade, a gente precisa aprender um pouco a aceitar as coisas como elas são e saber surfar, né? A gente tem que saber surfar. Eu falo muito que, se você olhar esses campeonatos de surf, você em Portugal tem Nazaré como exemplo de lugar de surf, né? Se você olhar, quantas vezes... Eu me recordo que eu vi, às vezes, assim, no Esporte Espetacular ou mesmo no Sport TV aqui no Brasil, mostravam flashes de um campeonato que estava acontecendo em Saquarema, no Rio de Janeiro, tá? Mas, cara, por uma infelicidade da natureza, as ondas eram tudo ridículas, ondas. Não, combinaram o campeonato, mas não combinaram com a natureza. Ó, por favor, né? Nesse dia tenha ondas grandes, tá? O Oceano Atlântico, por favor. Cara, o que acontecia? Tava lá o Moscão e o Castione, umas ondinhas lá, fazendo assim com a pranchinha, assim, sabe? Tentando fazer E a vida é isso aí, né, cara? A vida é isso aí. A gente precisa aprender a fazer o que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem, né? Essa mania de querer condições ideais. Eu acho que essa tua história do Moscão, ela é uma história que serve para muitas pessoas pensarem sobre sobre as suas fraquezas. Eu me recordo que eu tinha um amigo meu que ele era acanhado, tímido, e ele ganhou muita namorada porque ele começava dizendo, olha, tu me desculpa, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou muito reservado e tal. E ele atraía, as meninas adoravam, queriam descobrir dele o que será que ele está escondendo, vamos conversar. Cada um assume o que tem.
Deixa eu te fazer outra Cada um pergunta. trabalha com as armas que tem. O Cassione é uma coisa que cada um trabalha com as armas que tem, mas uma coisa que me ajuda muito, Cassione, às vezes, porque ninguém consegue estar motivado 24 horas por dia, nem todos os dias por semana. Às vezes tu tá meio de cabeça baixa, de energia baixa. Mas, Cassione, eu vejo que a gente tem todas as ferramentas necessárias para dar certo, Cassione. Eu acho que, às vezes, a questão da gratidão... Por exemplo, no início de maio, 40 dias atrás, teve um torneio de tênis de cadeirante aqui, Cassione. Sei lá, teve o torneio internacional, teve jogador da seleção brasileira. Cassione, eu fui conversar com os jogadores da seleção brasileira, eles cadeirantes, entendeu? Uma mão a raquete, a outra empurrar a roda da cadeira. E para mim foi um negócio tão assim, gente. Como é que eu vou ficar triste? Eu não tenho esse direito, cara. Eu não tenho esse direito. Pô, eu achei isso fantástico, porque foi uma lição de vida fantástica, Cassione. Então, às vezes, eu acho que olha pro lado, gente, e agradece, entendeu? O que tu tem. Tu não precisa de dar. Não, filhão, vamos, começa aqui devagarinho, vai trabalhar, entendeu? Acredita. Você está falando, vem de encontro ao que eu ia te perguntar. O que você acha mais importante na sua carreira, algo que você entenda que foi fator de diferença e que tenha te ajudado no sucesso da sua carreira? Ou seja, não sei se eu estou equivocado, tu respondeu já. Você achou importante assumir seu nome, seu sobrenome, que é um nome diferente, é um nome que pode significar, no Rio Grande do Sul, pelo menos, um fator de brincadeira, tirou isso de letra, não interferiu, não entrou no teu... e fez toda a diferença para ti, concorda? Você pegou uma diversidade tua para fazer a diferença, né? Me diz uma coisa, qual a dica que tu daria para uma... Pode me interromper sempre. Aqui é o Eduardo Moscão, só que aqui eu utilizei meu terceiro sobrenome. Então aqui é Eduardo Moscão Pinto. Não é só mais Moscão, agora é Moscão Pinto. Porque sempre foi. Só que o Pinto em Porto Alegre não fazia tanto assim. Aqui não, aqui é interessante. Então, filhão, é Moscão Pinto. O Pinto funciona em Portugal, então é isso que tu tá me dizendo? O Pinto funciona bem em Portugal. Ajuda. O Moscão Pinto aqui ajuda, entendeu? Só falta ele ser censurado um dia na internet por causa disso. Mas é o teu sobrenome, mostra a identidade aí. É o teu sobrenome, cara. Eduardo Moscão Pinto. Sensacional. Mas é verdade. Eu vou chorar? Eu vou sofrer? Não. Depois eu te conto uma piada fora do ar. Não vou contar agora. Não vou fazer isso. Você daria que dica para quem está entrando no mercado agora? Onde ele deve focar? O que ele poderia delegar, talvez, da profissão que ele acha que é tão importante assim? O que você daria essas duas dicas para um colega ou colega sua que estivesse entrando agora na profissão de corretor de imóveis? Vou contar o que eu fiz, não o que eu faria, o que eu fiz. Uhum. A minha irmã, Thaís. 5 anos mais nova do que eu, a Thaís Moscão Pinto, mas a Thaís usa mais o Moscão em Campinas. Eu indiquei para a Thaís ir para o mercado imobiliário. Eu falei, Thaís, tu é educadora física, ela fez educação física, mas eu acho que o mercado imobiliário... Tu vai trabalhar com o público, vai trabalhar com o imóvel, vai ter uma noção. Então, é o que eu fiz. Eu falei, Thaís, vem para o mercado imobiliário. Que legal. Começa a trabalhar no mercado imobiliário. Ela começou no mercado imobiliário tem uns... Mais sério, tem uns 3 meses que ela está agora se empenhando nas formações, nas capacitações. Eu acho que a Thaís teve um bom sucesso nas vendas dela. Eu acho que é importante a pessoa não ter preconceito. Eu acho que é importante a pessoa procurar uma marca que já tenha um reconhecimento na sua região. Por quê? Porque eu hoje sou parceiro da Remax. Tá? Sou parceiro da Remax do Amora. Por quê? Porque como eu cheguei num outro país, numa outra região, ia ser muito mais difícil se eu tivesse que vender o meu serviço mais da empresa que eu represento. Então, para mim, a Remax foi uma mais-valia porque ele já sabe como a empresa trabalha. O público português já está formatado a trabalhar com isso. Então, aqui eu só tive que vender o meu serviço. E graças a Deus... Mas foi difícil, porque você entrou... Vamos lá, só para ficar claro para quem não é da Remax, está assistindo, quer dizer, já deve saber, a nossa empresa tem uma outra maneira de trabalhar,
trabalha sobre um outro prisma, de uma outra... primeiro, nosso foco inicialmente é o vendedor. Segundo, corretores não são concorrentes, são parceiros. Terceira coisa é a valia da comissão, que ela é muito mais bem distribuída e inteligente, remunerando tanto quem traz o produto como quem vende, de forma igualitária. Foi difícil essa tua adaptação em Portugal, porque você mudou, na realidade, você mudou de país, mas mudou de maneira de trabalhar no mercado imobiliário. Como é que isso foi difícil para você ou você rapidamente entendeu esse processo? Eu acho que eu sempre busquei essa maneira de trabalhar, porque em Porto Alegre, eu como todas as funções que eu exerci, era vendendo um produto, procurando o comprador, prospectando o comprador, ou seja, eu já trabalhava o proprietário. E eu acho que é muito importante, Castione, o nosso mercado sempre vai ter muita gente, tá? Sempre vai ter muita gente, sempre vai ter muito concorrente. Só que eu acho que quanto mais tu puder se garantir, trabalhar de uma maneira idônea, colocar o teu nome sério, eu acho que representar uma das partes, eu acredito muito, porque eu acho que eu também outra coisa que eu falo que eu acho do verbo encontrar, né? Então eu acredito que tem que ter uma relação. E eu acredito que a Remax, ela vem muito dentro do que eu acredito, que é representar uma das partes, que é tu trabalhar a tua zona de posicionamento, tu representar o vendedor, é você fazer... E outra coisa, a partir do momento que tu administra o imóvel, tu tem 80% do negócio na tua mão. Tu tem 80%. Por quê? Porque o colega vai ter que trazer o cliente dele, o outro corretor, porque se ele não trouxer, o cliente vai vir sozinho e ele não vai partilhar, então ele tem que trazer. Eu acho que o proprietário ele fica muito melhor assistido quando ele tem um profissional. Por quê? Porque ele vai poder cobrar esse profissional, entendeu? Eu acredito também que o agente imobiliário, o corretor de imóveis, ele tem que se valorizar. O proprietário, ele é soberano, ele faz o que ele quiser com o imóvel dele. Se ele quiser doar, ele doa. Ele pode doar. Mas eu acredito que se tiver um agente imobiliário fazendo um trabalho, uma exclusividade que as pessoas falam, não, é parceria, é partilha, tu tem... E outra coisa, o agente imobiliário, quando tem uma exclusividade, uma angariação, um agenciamento de exclusividade, ele tem muito mais responsabilidade. Ele tem muito mais responsabilidade, por quê? Porque ele vai ser cobrado pelo proprietário, porque ele vai ter que fazer anúncio, divulgação, ele vai ter que fazer open house, ele vai ter que fazer uma série... Ele vai ter que entregar o que ele promete. No fundo é isso. Exatamente. Né? Exatamente. E eu vejo o seguinte, quantos cardiologistas a pessoa tem na vida? Não compara um cardiologista médico com um corretor. Comparo, desculpa. A seriedade do mercado imobiliário exige que a gente seja profissional de alto rendimento. Não dá para fazer meia boca. Outra coisa, eu ouvia muito, eu estou corretor. Desculpa, filhão. Ou tu é, ou tu não é. Aqui não dá para ficar no... vamos começar. Não, entra de cabeça, se joga. Garante 3, 4 meses da base de poupança e vem para o mercado imobiliário. Exato. Cassiano, o mercado imobiliário, ele tem vários perfis de agentes imobiliários. Quanto mais cabelo branco, melhor. Se a mulher está divorciada e tem um filho, ela tem que trabalhar muito mais. Se o marido está divorciado, a ex-marido tem que trabalhar mais. Se o casal se junta, vai trabalhar mais. Eu acho que tem tanta coisa, tem tanta ferramenta que tu pode... Tem tanta... Não sei, eu acho que para mim isso aqui é o melhor de todos, Cassiano. É o melhor de todos. Em breve eu vou fazer um podcast com um casal de corretores que você vai gostar. Quando eu for ao ar, eu vou te avisar que é muito interessante as histórias dos dois, a forma como os dois conseguiram conciliar o casamento e o trabalho. Moscão, eu não queria tomar muito mais do teu tempo. Eu tenho 4 perguntas finais, que são perguntas praticamente padrões que eu faço e que eu acho que é bacana, revela um pouco de cada um, a personalidade de cada um, tá? Primeira perguntinha é: o que te motiva a acordar de manhã cedo? Acordar, para mim, é a primeira coisa. Graças a Deus que eu acordo.
Então, isso eu já começo assim, obrigado, meu Deus, cada um acredita no que quiser, entendeu? Eu acredito em Deus. Só por acordar, eu já agradeço. Só de abrir o olho, eu já agradeço assim, obrigado, meu Deus. Segunda coisa, obrigado, meu Deus, eu acordei no Algarve. Então, vai, gente, eu tô feliz da vida, entendeu? Porque eu escolhi morar nesse lugar. Eu escolhi morar nos lugares que eu, graças a Deus, que eu morei, e fui feliz em todos eles. Mas eu acho que só de acordar já tá... Ô, Caxione, tem um negócio que é muito pesado na vida, que é uma doença chamada lock-in. A pessoa fica com a cabeça funcionando, mas o corpo não funciona. Tu imagina que desespero, Caxione. Eu vi umas reportagens ultimamente, então eu acho que tem... só de poder acordar e respirar, assim, já tô feliz, entendeu? Penso, então, logo existo. É aquela frase fantástica. Se eu penso, eu existo, então vou fazer o que eu posso fazer de melhor para agradecer o presente que a gente ganha todo dia de manhã. Essa é a real. É que na real, né, cara, a pandemia supostamente poderia ter ensinado muito para as pessoas. E, infelizmente, a gente viu que nem todas as pessoas tiveram a oportunidade de aproveitar o lado bom dessa fatalidade que foi uma pandemia. Agora, ela fez muitas pessoas falar o que você está falando agora. As pessoas pensavam assim, cara, o meu vizinho morreu. Meu amigo de infância morreu do nada. E como se fosse novidade no planeta que nós vamos morrer. E como se fosse também novidade de que nós temos garantia que vamos ficar até 90, 100, 120 anos. Ninguém sabe de nada. Então a gente pega, como fala em inglês, took for granted, né? Que é pegar como não valia o acordar, né, cara? Eu acho que a tua resposta foi bacana, foi bem sincera. Vamos para a pergunta número 2. Se você pudesse escolher no planeta Terra, tá? Pessoas que são vivas ou já se foram, que você gostaria de ter conhecido, quem seria? E me explica a tua resposta. Qualquer pessoa. Personalidade, qualquer pessoa. Tem tantos, Caxione, tem tantos. Eu sou uma pessoa... Como corretor de imóveis. Você gostaria de vender ou ter vendido o imóvel dessa pessoa? Pronto, vamos fazer essa brincadeira assim. Putz, você poder dizer para todo mundo assim, cara, tu não vai acreditar quem eu fui corretor. Fulano. Quem que você gostaria? Caxione, porque isso também é bem complicado, porque, como eu te disse, cada negociação é uma negociação e eu gosto muito das pessoas. E eu gosto muito das pessoas. Eu tenho uma questão na minha cabeça, é meu, tá? Isso é para mim. Sempre foi na minha cabeça o seguinte. Eu quero trabalhar para a pessoa como um outro profissional estivesse trabalhando para o meu pai e para minha mãe. Porque meu pai e minha mãe estão na fase de comprar e vender imóvel. Então, os meus clientes estão, às vezes, na mesma faixa. Então, eu gostaria que os meus clientes... É isso que eu gostaria, entendeu? Eu assim, quem tu gostaria? Quem eu gostaria de conhecer? Eu acho que eu já tive a oportunidade de conhecer tanta gente bacana nessa vida, entendeu? Da onde eu saí, da onde eu comecei. Eu acho que o que vier é lucro, Caxione. O que vier é lucro. Eu acho que, eu sou trifeliz com a minha profissão. E outra coisa, eu não acredito também só num business, faz um negócio e mudou a página. Não, é uma vida. É uma vida. Gente, eu tenho um carinho pelos clientes, que às vezes o cliente me liga, Caxione. Eu sou workaholic, tá? Eu sou workaholic. Eu não tenho filhos, eu não tenho cão, não tenho gato, não tenho cachorro, não tenho nada. Eu tenho eu, minha mulher, sei lá, uma roseira, um hortelã e vamos que vamos. Então, eu sou workaholic. O cliente me liga e fala... Porque, Caxione, graças a Deus, eu tive bastante venda. Eu não, a equipe que eu representava teve bastante venda no Central Park, aí em Porto Alegre. E outros empreendimentos também, graças a Deus. E aí o cliente me disse assim, Moscão, eu comprei contigo. Eu falei, claro, eu sei como tu comprou comigo, eu sei qual que é a planta que tu comprou comigo, eu sei como é que é a planta, só não sei se você fez alguma modificação. Então, isso também cria um vínculo com o cliente. Então, não é só uma negociação imobiliária, cara. Eu acho que quem eu gostaria... Sei lá, não sei. Eu acho que eu sou tão abençoado já de conhecer tanta gente bacana sempre que vai. Não tem um especial. Bacana. Legal. Tu tá provando que tu enxerga todas as pessoas da mesma forma.
Tu respondeu Claro. de forma muito legal uma coisa que eu não tinha pensado, que não importa se o cara é uma pessoa, o John Lennon da vida, o Ayrton Senna, ou o Papa, não interessa, né? O que importa são as pessoas como elas Até são. te peço desculpa. Eu vou te dizer, até penso o contrário. Quando eu vejo um figurão, sabe o que eu penso? Ele vai no banheiro igual eu vou. Exatamente. Faz a mesma força. Ele sente sede igual eu sinto. É verdade. É, Então, qual que é a diferença? Ele tem 3 braços? Não. é verdade. Legal, Então, ótimo. e aí, ele gosta muito mais do atendimento, porque não fica aquela coisa daquela idolatria. Fica mais verdadeiro, entendeu? Excelente, excelente. Uma pergunta sacana agora. Posso falar outra coisa? Claro, cara, claro. O programa é teu. Os clientes... Outra coisa, eu também não acredito naquela história de que o meu cliente. O cliente não é teu nada, entendeu? O cliente não é teu. O cliente é dele, casado com a mulher dele ou com o marido dela. Então, não é o meu cliente, não. Nesse momento, eu estou representando um cliente. Mas o cliente não é teu. Eu vou brigar contigo porque estou tendo meu cliente. Não, filho, não tem essa história, não. O mercado ele é muito saudável, ele é muito próspero, ele é muito próspero para ficar na cabecinha, entendeu? Eu acho que não tem essa história. Se você pudesse escolher uma outra profissão, o que você escolheria? Completamente... Esquece dinheiro, esquece qualquer coisa. O que você gostaria de fazer se não fosse corretor de imóveis? Vou te dizer, Cachorro, eu vou te dizer o que eu já tentei fazer e não tive perfil, tá? Já tentei trabalhar numa contabilidade, fechar um escritório. Já fui barman, não porque não ganhava tanto dinheiro. Já fui motorista de Jeep Safari, dirigir Land Rover, já dirigi, mas também não ganhava tanto dinheiro. Me diverti um monte, mas não ganhava dinheiro. Cachorro, a minha graduação é administração de empresas. Gente, eu não sei, não sei porque. Assim, agora me pergunto, o que eu adoro na minha profissão? Não tem rotina. Tem uma rádio brasileira que eu acho muito legal, o slogan dela, tá? É assim, ó, Band News. Em 20 minutos tudo pode mudar. A minha vida é Band News, a minha vida é Band News. Eu falo a mesma coisa. Eu falo a mesma coisa, isso. Eu acho que só nós dois falamos isso toda hora. Vira e mexe, eles falam assim pra mim, tu não vai acreditar, aconteceu tal coisa, digo, em 20 minutos tudo pode mudar. E é verdade. E é fantástico. Baita ideia, né? É um bordão legal, né? É um bordão bacana. A gente não... Nós já passamos de 20 minutos, quanta coisa já deve ter acontecido, né? Em 20 minutos. Sabe uma coisa que eu poderia fazer, que me ocorreu agora, que como eu não tenho muita vergonha, agora, tá? Antes eu tinha mais vergonha. Como eu não tenho tanta vergonha, sei lá, apresentar um talk show, fazer uma apresentação, alguma coisa do gênero, entendeu? Trabalhar, mas sempre com o público, sempre com... Que legal. Eu vou te dizer, eu acho muito legal. Vocês fazem da Remax em Porto Alegre, com o Thiago encabeçando e o Túlio, que eu acho demais, aquela conversa no Cresci. Eu achei muito legal aquele convite que vocês me fizeram, que eu conversei com a equipe, porque eu acho que precisa, porque às vezes é igual o filho não ouve o pai, às vezes o corretor não ouve o broker, mas ele ouve um exemplo, entendeu? Exato. E a gente, se a gente puder ajudar, se a gente puder ajudar, ô Cassione, agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu te lembra o que eu falei pro Thiago Medeiros de ti? Não sei nem se eu sei. Não lembra, porque a gente fez uma negociação antes de eu sair de Porto Alegre, a gente vendeu umas lojas no business, e o Thiago, eu falei, cara, o Castione é gente boa, cara, ele tem uma good vibe, ele tá sempre assim, ó, à disposição, eu acho que ele poderia ser um excelente broker. Que legal. Da tua empresa. Porque é verdade, é energia, tem que ter energia boa. É verdade. Isso foi em 2016 que a gente se conheceu, foi em 2016 por aí, né? 16 para 17, provavelmente. Foi uma das últimas vendas que eu fiz antes de me mudar para cá, que eu me mudei para cá em 17. E foi tão legal porque a gente fez um negócio de parceria. Eu trabalhava numa empresa que adora dizer que não faz parceria, e eu enxerguei o problema do meu cliente em primeiro lugar, porque eles precisavam vender aquela sala comercial
eles tinham que vender aquela sala comercial por uma razão, uma outra coisa que estavam fazendo, e foi tão engraçado você me ligar com muita simpatia de cara, se apresentou como corretor, eu sou autônomo, talvez tu me conheça do Central Park, blá, 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 daí começou a conversar comigo, a primeira coisa que eu falei comigo, me dá um tempo, nossa empresa não trabalha dessa forma, mas eu vou fazer isso aqui porque é interessante para a nossa cliente. Falei com o meu colega, aquele que trabalhava comigo, e o negócio foi vendido. Tu vê? Resolvemos um problema das partes e estamos até hoje aqui conversando, né? Isso é muito legal, né? Isso não tem preço. Que legal que tu lembrou disso aí. E tem uma questão, o mercado imobiliário, tu tem bons amigos, tu faz bons amigos. Eu gosto muito de ver, quando eu vejo fotos assim, ó, de amigos se encontrando, de diferentes marcas, de diferentes cores. Eu acho que isso é saudável, cachorro, não é concorrência. Eu acho que concorrentes são os profissionais que não estão legalizados, entendeu? Eu acho que se está formatado, se está profissional, isso todo mundo ganha, o ciclo todo fica. O construtor fica feliz, o proprietário fica feliz, o notário, o cartório fica feliz. Eu acho que é bem isso, Castilho. E me diz, para a última pergunta, que eu acho uma pergunta também bacana, que eu espero que você tenha uma resposta para nós. Qual o livro ou filme que você marcou a tua vida, você vira e mexe, indica para alguém? O que você gosta de lembrar? Pode ser livro, pode ser filme, pode ser uma minissérie. Não precisa ser necessariamente no mercado imobiliário o assunto, tá? Uma coisa que tenha marcado a tua vida. Ô, Cachone, então, são 18 anos que eu estou no mercado imobiliário, eu sempre acreditei, mesmo morando no Arraial da Ajuda, que era um mercado um pouco mais rústico, entendeu? Não era tão moderno quanto Porto Alegre, quanto os outros mercados estão, mas era um mercado e eu sempre li muito, Cachone. Eu acho que a leitura, ela é essencial. Tipo assim, livros, Quem Mexeu no Meu Queijo, Pai Rico e Pai Pobre, tem tantos, sei lá, eu comecei a ler aquele o Marketing 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, agora o marketing, eles falam que o Marketing 5.0 é relacionamento entre pessoas, inteligência artificial. As pessoas perguntam, aí eu fui ler sobre inteligência artificial, tu acha que eles vão tirar teus... Mas nunca. A facilidade de adaptação que a gente tem como profissional é muito grande. Agora, recentemente, eu ouvi um audiobook vou andar de bicicleta, aí eu coloquei um audiobook. Eu achei ele, assim, ó, o poder do subconsciente. Cassione, para mim, assim, ó, ele atualmente ele me fez uma nova perspectiva. Mas tem vários. Gente, tem uma coletânea, gigantesca. Só que o corretor também, eu acho que não é só tipo desses de autoajuda, de desenvolvimento. Tem que ler como fazer publicidade na internet, como fazer publicidade no Facebook, no Instagram, no Google. O que tu faz? Outra questão. Eu não sou bom em design gráfico. O que eu faço? Eu contrato uma pessoa para fazer um design gráfico. Eu não tenho conhecimento para fazer anúncio. Cara, contrata uma pessoa para fazer anúncio. Entendeu? Tem que terceirizar o que é bom. Totalmente certo. Não, cara, tu foi muito bom porque se você analisar esses livros, quase todos esses livros que você citou, são livros não novos, né? Se a gente pegar, por exemplo, Napoleão Hill, são livros mais antigos do que nós, e eles trazem verdades até hoje sobre a humanidade, do que a gente, como seres humanos, como que a gente pode melhorar. Na realidade, a gente não nasceu para estar sozinho. Uma das minhas metas como profissional da Remax aqui em Porto Alegre, pelo menos da minha loja, é tirar pessoas do mercado imobiliário, não de imobiliárias, mas tirar as pessoas autônomas que estão na rua trabalhando sozinhas. Esse é o meu objetivo, tirar essas pessoas e trazer para cá. Eu vou explicar por qual razão. Porque eu vejo que muitas pessoas que foram para o mercado como autônomos, por exemplo, Moscão Imóveis, tá? Essas pessoas elas, em primeiro lugar, elas são corretoras, elas não têm medo. Isso já é, para mim, um baita de um predicado da pessoa. A pessoa teve coragem de abrir o seu próprio negócio. Número 2, ela provavelmente escolheu fazer isso por experiências ruins, provavelmente, ou falta de entregas das imobiliárias que eles, porventura, tenham trabalhado.
E número 3, elas não entendem o quanto é importante trabalhar em equipe. Elas acham que sozinhas vão ter mais liberdades e autonomias, quando na realidade elas vão perder uma coisa que não tem preço, que é o que a gente teve hoje de manhã aqui em Porto Alegre. A gente teve uma academia, que é uma aula online todas as segundas-feiras, bem cedo de manhã, e é transmitida pela internet para várias regiões, aqui da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, esta nossa troca, né, Eduardo, tudo que nós conversamos agora, isso é uma coisa que sozinho você não tem. E uma coisa só para encerrar, eu queria aproveitar que você citou a inteligência artificial e ver se é muita loucura da minha cabeça, tá? Eu acho que o que nos faz ser tão interessantes como seres humanos, diferente das máquinas, são as nossas imperfeições. Não são as perfeições. O meu óculos está torto, o meu cabelo está todo torto. As pessoas que conversarem comigo, elas vão ver que meu óculos está torto, eu já tentei arrumar, ele cai de novo. Essas imperfeições faz com que as pessoas se conectem conosco, porque elas veem que todos nós somos imperfeitos. E a inteligência artificial tem essa coisa perfeitinha, tudo perfeito, que não vai trazer essa verdade absoluta que é a ferramenta. É mais uma ferramenta que a gente tem, mais uma oportunidade de ferramenta. Não, vai tirar nada. É a segunda profissão. Vamos supor, há quantos anos existem? Quantas foram as crises do mercado imobiliário? A quantidade muda e não vai. O Cassione, não vai, desculpa. Também não vou colocar a mão no fogo, mas a minha profissão... Concordo. Olha, se o mundo um dia for, o mercado imobiliário for robotizado, eu vou querer recrutar os melhores robôs para trabalhar comigo. É claro, é exato. O Cassione, é o seguinte, que não tem. O relacionamento interpessoal, eu acho que a adaptabilidade... O que vai acontecer? Vai limpar os ruins. Isso, para variar. Seleção natural. Não é ruim, eu não vejo isso. Verdade. E eu acho que as pessoas, o corretor de imóveis, tem que parar de olhar para o outro como concorrente. A partir do momento que olhar como parceiro, a gente vai se fortalecer e a máquina não vai vir. Agora, se a gente ficar brigando concorrência, a máquina pode vir e tomar uma parte. Agora, se a gente trabalha saudável, pelo amor de Deus, eu acho que... E outra coisa, se valorizem. Quantidade de agenciamento na carteira, agenciamento em aberto na carteira, não é venda. Tu só está perdendo tempo. Estou dizendo na minha opinião, que eu acredito. Entendeu? Se a pessoa faz e dá certo, bom para ela. Mas eu também tenho visto muito broker de outras marcas focando na angariação, o agenciamento exclusivo. Entendeu? Sei lá, porque em Porto Alegre é agenciamento, aqui é angariação, e na Bahia era captação. Então tem várias nomenclaturas. Então, eu acho que não tem. E é um mercado que deveria ser mais saudável. Para terminar nosso papo, eu queria te fazer uma pergunta, tá? Essa imagem que está atrás de você é uma marina maravilhosa. Eu sei que, como ela é preto e branco, eu estou vendo que você não está na janela, né? Uma foto. Aonde é isso, Moscão? O que é isso aí? Essa chama Marina de Vila Moura. Fica no Algarve, em Portugal. É a parte sul de Portugal. E depois dá uma olhada ali, ó. Marina de Vila Moura. Você vende imóveis nessa região, então? Eu gosto muito do Triângulo Dourado, que chama. Golden Triangle. Então é uma região que aí tem a Quinta do Lago, Vale do Lobo, tem Olhão, Vila Moura, porque é uma região muito turística. Eu digo que o Algarve está para o norte da Europa como Santa Catarina está para os paulistas e para os gaúchos. Entendi. Então é uma região de praia, de litoral, com campo de golfe. Mas é próximo, né, de Lisboa, não é tão... é um país pequeno, né? Isso é bom, né? 250 quilômetros. Você quer ter um pouco de urbano, parte urbana, vai para Lisboa rapidinho, passa... Tem tudo, Cassione, aqui nessa nossa região tem tudo, entendeu?
vou dizer que 250 quilômetros tu vai para Lisboa, 220 quilômetros tu vai a Sevilha, na Espanha. Então tem tudo, graças a Deus, colégio internacional, universidade, hospital, aeroporto internacional, Então, para fazer um jabá aí, para quem estiver assistindo, quiser comprar imóveis, você não vai ficar chateado de procurar, então, no Instagram. Eu vou marcar o Instagram dele neste segundo, atenção, pum, está marcando o Instagram do Eduardo Moscão neste segundo aqui na tela. Aqui. Exatamente. Não, outra coisa, o Cachorro, eu acho que é tem que ser muito fácil tu achar um corretor de imóveis. Isso aí, é verdade. Eu acho que se tu entrar no Google hoje e colocar Eduardo Moscão, legal, vai me encontrar. Eu acho que eu não sou agente imobiliário, agente secreto imobiliário. Eu faço muita divulgação. As pessoas me perguntam, mas Eduardo, eu posso indicar o teu número? Eu falo assim, tu não precisa nem me perguntar, mas passa meu telefone para quem tu quiser e que tu achar que tenha perfil, entendeu? E se não tiver perfil, eu vou ajudar essa pessoa a pelo menos facilitar o processo dela, o projeto dela, porque, Cassione, a quantidade de negócio que eu já fiz na minha vida, assim, ó, conheci uma pessoa hoje, mas não fez o negócio, mas daqui a 2 anos ela lembra de ti e vem falar contigo, então é Sabe isso. que, te contando uma historinha, quando eu lancei um curso no ano passado, bem no início da Copa do Mundo, uma hora errada para lançar curso de mercado imobiliário, mas foi lançado naquela época. Quando eu lancei o curso, eu ajudei várias empresas a recrutarem corretores nas suas unidades. Então por causa do meu curso da internet, entrou gente no Nordeste, entrou gente aqui em Estância Velha, em Porto Alegre. Quer dizer, olha o efeito, você faz por uma coisa, as coisas vão se multiplicando de uma outra forma. Então o importante é doar as coisas com amor, com verdade, que as coisas voltam, né? A gente tem essa grande valia da vida aí, que é a lei tudo que você pede, você faz, você atrai. Essa é a real. E faz com o coração, e tem que fazer com o coração, entendeu? Porque a fazendo, pensando só no dinheiro. Como diriam nossos amigos Beatles, né? All you need is love, né? Aquilo era uma frase que a gente achava quando eu era criança. Por que sim é amor? Como assim só tudo que você precisa é amor? E é a mais pura verdade. Que a gente vai aprender. Mas precisa ganhar dinheiro também, né? A gente não pode, a gente tem que aprender, outra questão, a qualificar o cliente, Cassione. Eu coloquei assim aqui, porque qualificar a profissão e qualificar o cliente. Cuidado com o turismo imobiliário. Cuidado com o turismo imobiliário, gente, porque às vezes a pessoa está ali e fala, estou pensando. Não, qualifica. Não tenha vergonha de perguntar se o cliente tem condição de pagamento, se o cliente... Não, é teu tempo. Eu acho que pergunta, ele vai ficar constrangido. Constrangido vai ficar eu se for fazer visita com ele, com o cliente que não tem condições. Exatamente. Ainda mais aí fora, que deve estar cheio de turista, literalmente, que pode estar só sonhando, né? Não está pensando. Mas eu não perco a oportunidade de conhecer gente, de falar com gente, de questionar, só que tem que ser educado, né? Tem que ser a maneira para assim, quanto é que você está ganhando? Não. Tem que ser friend. Que horas são agora aí? 1/4 para as 4. 1/4 para as 4. Meu caro, eu queria te dizer que foi muito legal falar contigo, foi muito legal relembrar aí um passado recente da nossa vida, parabenizar você pelos 18 anos, você agora é adulto, agora na corretagem, tem 18 anos, já pode dirigir, já tem alguns cabelos brancos aí, né, para provar que tem uma certa corrida. Te dizer que o programa era justamente essa intenção, era ouvir de você a tua história, era compartilhar um pouco da nossa união aí como profissionais e mostrar que as barreiras não existem, resta só a gente abrir a nossa cabeça. Moscão, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo por tu estar aí. Tu quer deixar alguma chamada final? De novo, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que eu te disse, qualquer possibilidade de marketing, propaganda, eu estou fazendo, eu faço, entendeu? Eu quero e de divulgar a qualificação do profissional, divulgar a profissão, porque tem muita gente que está com vontade de empreender, porque isso tu empreende.
tu tem vontade de empreender, entendeu? Então, olha, vai atrás de alguém que você vê, que você acredite, entendeu? Que a pessoa, pô, ela tem um estilo de vida, eu gosto desse estilo de vida, então eu vou ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Vai, se junta a ela. Eu tive grandes diretores em Porto Alegre, entendeu? Eu tive grandes parceiros também, no Arraial da Ajuda, em Porto Alegre, por aqui, que sempre me ajudaram, sempre me apoiaram, mas sempre me desafiaram muito também, entendeu? A questão, eu acho que é um mercado próspero. Se tu tá na dúvida, é melhor tu tirar a dúvida agora e vir no mercado agora do que ficar na dúvida daqui 10 anos, tu te arrepender. Então é um momento bom, é um momento que a economia tá boa, é um mercado próspero. Eu acho que é isso. E o que eu puder fazer para ajudar, tem meus contatos, tem meu telefone, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, tem Facebook, Instagram, LinkedIn, tem tudo. Então, que nem o Moscão está à disposição, e o que puder fazer para ajudar, conta comigo. Cara, obrigado. Sucesso, boa sorte, obrigado. Paciência. Com certeza. Paciência. Com certeza. Mas olha, muda a vida da pessoa. Graças a Deus. Bom. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço você que também assistiu. Marca e compartilhe algum colega que gostaria de assistir esse bate-papo tão legal com o Moscão. Indica aqui novos convidados que você acha que vale a pena eu chamar para um bate-papo similar a esse. Você já segue meu canal, convida algum colega que não conheça ainda e salva este vídeo, quem sabe, para um momento que você quer treinar a sua equipe, conversar com algum corretor que trabalha contigo, para ele se identificar com as coisas que a gente falou aqui e, quem sabe, ajudar de forma direta o teu negócio, tá bom? Nos falamos numa próxima. Moscão, beijão para você. Obrigado, cara. Beijo. Até mais.